livro Sonho de uma Noite de Verão foi escrito por Shakespeare, que nasceu na Inglaterra em 1564 em uma encantadora cidadezinha chamada Stratford-upon-Avon. Fez carreira em Londres e muitos séculos se passaram até sua obra chegar no Brasil. Pelo que hoje se sabe, foi apenas em meados do século retrasado que as peças shakespearianas começaram a ser representadas no Rio de Janeiro. Um pouco de sua obra. Escrita e encenada no finalzinho do século XVI, por volta de 1590, essa peça constituiu o que naquele tempo era chamado comédia. Na época, comédia era uma peça de teatro com um final feliz, ou seja, um final que reúne aqueles que se amam. Há indícios de que a obra foi encomendada para ser representada na festa de casamento de algum nobre inglês. Além disso, as personagens do autor são ou de origem grega ou folclórica de sua região, o que permite diferentes adaptações e encenações do teatro. O palco no tempo de Shakespeare. No tempo de Shakespeare, mulheres não participavam de peças teatrais. Os papéis femininos eram representados por homens. Máscaras e roupas eram responsáveis pela ilusão da plateia, que via figuras femininas onde homens concentravam. O livro se inicia no ato 1, cena 1, em Atenas, no palácio de Teseu, quando ele e sua noiva celebravam a decorrente festa que estava por vir. Repentinamente, Egeu surge com sua filha Hérmia, acompanhados por Lisandro e Demétrio. O homem conta a Teseu que sua filha se recusava a casar com Demétrio e estava loucamente apaixonada por Lisandro, homem que Egeu não gostava. Teseu logo fala com Hérmia para obedecer seu pai, pois se não o fizesse seria condenado à morte ou expulso da sociedade de acordo com as leis atenienses. Lisandro protesta dizendo que, assim como Demétrio, é bem nascido e tem muitas posses, o que o faz ser um bom marido. Além disso, ele comenta sobre Helena, jovem apaixonada por Demétrio que foi rejeitada. Depois desse episódio, todos saem, menos Lisandro e Herme. Eles planejam fugir para longe de Atenas para ver seu amor, onde uma tia de Lisandro morava. Helena aparece e os jovens decidem contar o seu plano a ela para que a mesma se alegrasse, afinal ela teria Demétrio livre. A jovem de cara se surpreende, mas depois de pensar bem, decide que iria dedurá-los, para o seu amor ficar grato e usar isso como pretexto para vê-lo. Ainda no ato 1, porém cena 2, entram Marmelo, Francisco Flauta, Nicolau Fundilho, Tomás Focinho, Rubim Faminto e Benfeito. Marmelo está preparando a peça sobre o primo e Tisbe que iria acontecer na festa de casamento de Teseu e anuncia os papéis de cada um. Fundilho interpretaria o primo. Flauta, a Tisbe. Faminto, a mãe de Tisbe. Focinho, o pai do primo. E por fim, Benfeito seria um leão. Marmelo marca de na noite do dia seguinte se encontrarem no bosque, lugar tranquilo para ensaiarem a peça. Ainda no ato 1, entre Puck e as fadas, eles conversam sobre Oberon, a rainha que roubou o príncipe indiano. Oberon e Titânia entram e conversam sobre o garoto indiano. Oberon pede o menino, mas a rainha Titânia recusa e explica o porquê. Titânia sai junto com as fadas, explicando com Puck e Oberon. Oberon conta o seu plano para pegar o menino de volta. Oberon manda Puck pegar a flor do amor perfeito. Oberon percebe que alguém está vindo, então fica invisível e assim entra Demétrio e Helena. Helena vê que Demétrio realmente não a ama e fica super chateada. Titânia, pronta para dormir, pede às fadas que comecem a cantar e limpem o jardim de todas as interrupções que poderia tirar o seu sono. Quando as fadas se retiram dos aposentos, Oberon entra e deseja ao sumo dos olhos de Titânia, já adormecida, obrigando ela a se apaixonar pela primeira pessoa que ela visse. Lisandro, perdido e vendo que Hermínia já estava cansado, falou para ela descansar. Hermínia disse que ele ia para ele procurar uma cama para se deitar enquanto ela deitaria ali mesmo, pois queria manter sua pureza. No começo, Lisandro hesitou, mas depois aceitou. Puck, em busca dos atenienses, já estava cansado de procurar quando ouviu um barulho a ver um homem com roupas de Oberon, que Oberon tinha dito, acompanhado de uma mulher que não estava deitado junto. Julgou esse ser o casal certo, então espremeu o sumo nas palpas de Lisandro. Logo, Puck vai embora e Helena chega
implorando a Demétrio que não deixe sozinha, ameaçando até feri-la, mas Demétrio não corresponde ao seu amor e vai embora. Quando sozinha, Helena percebe que Lisandro estava ali deitado. Perguntou a si mesma se ele está vivo ou morto. Quando ele acordou, falando juras de amor para ela, mas Helena não acreditou, pois sabia que seu amor era por Hermínia, e acabou pensando que estava brincando com sua cara. Lisandro continuou insistindo, e ela, sem acreditar, até Helena saiu e ele foi atrás. Hermínia acorda eufórica de um sonho onde é atacada por uma serpente, enquanto Lisandro olhava para seu sorriso cruel. Depois ficou desesperada ao perceber que estava realmente sozinha. No lugar marcado, Novelo, Cunha, Bico, Faminto, Justo e Falta se encontram para ensaiar. Estavam preocupados de assustar as damas em certas partes da peça, quando o primo tira espada e crava em seu peito, pois isso poderia custar suas cabeças. Decidiram então fazer um prólogo explicando toda a situação. Ficaram com receio também das damas se assustarem com o leão, por isso decidiram escrever outro prólogo explicando. Foi definido também que metade da face do bico deveria ficar exposta para garantir que as leis ficariam bem. Tiveram outro problema em representar o luar, pois esse cenário fazia parte da peça, então resolveram deixar a janela aberta, pois no dia da apresentação a lua brilharia ou alguém teria que segurar uma lanterna para representar o luar. Outro elemento importante da peça era o muro, mas como não tinha como erguer um muro, designaram um homem para cobri-lo de argamassa e cimenta e se tornar um muro. Puck aparece enquanto os atores ensaiavam e se pergunta o que eles estão fazendo tão perto do leito da Rainha das Fadas, e diz que nunca viu um píramo tão estranho. Durante os ensaios, quando Tisbe fala de Píramo, Novelo, entra, mas com sua cabeça igual um asno, burro, que foi transformado por Puck. Seus companheiros fugiram desesperados, e Puck diz a si mesmo que perseguiam onde fossem. Novelo pensou que eles estavam rindo de sua cara, então ele começou a andar e a cantarolar de lado para o outro. A canção que vinha de Novelo chegou aos ouvidos de Titânia, fazendo-a despertar de seu sono e se apaixonar pelo primeiro homem que viu com asno. Titânia, acordada, começou a falar palavras de amor para Novelo, sem entender nada, achou estranho. Titânia chamou todas as fadas que pudessem servir Novelo, e ele, como um bom cavaleiro, perguntou o nome de cada uma para conhecê-las melhor. Por fim, o mandato das rainhas das fadas Novelo foi levado a cavalo para seu aposento. Oberon aparece, pensando se Titânia já acordou e por quem ela teria se apaixonado. Puck apareceu contando tudo o que aconteceu para o seu mestre, desde quando a cabeça de Novelo foi transformada em uma de um burro, até Titânia se perder de amor por ele. Oberon se alegrou com o resultado e perguntou ao seu servo se ele tinha pingado o sumo do amor no ouro da ateniense. Puck disse que tinha feito exatamente como mandou. Demétrio e Hérmia chegaram e Oberon e Puck se ocultaram ouvindo a conversa. Sem saber o que aconteceu com Lisandro, Hérmia acusava Demétrio de tê-lo matado. Hérmia foi embora e, por causa do seu mau humor, Demétrio decidiu não segui-la e, em vez disso, se deitou e dormiu. Oberon, percebendo o erro de Puck, mandou para Atenas o mais rápido possível para trazer Helena de volta, que estava sendo cortejada por horas erradas, enquanto ele ia espremer o sumo encantado nos olhos de Demétrio. Quando finalmente Puck trouxe Helena de volta, acompanhada de Lisandro, ele se esconde com Oberon, e Demétrio acorda com barulho, caindo de amor por Helena. Agora Helena passou a ser cortejada por 2 cavalheiros, por outro lado ela duvidava do sentimento dos dois. Hérmia chega sem entender o que aconteceu com Lisandro por dedicar seu amor a Helena. Helena pensa que ela é mais uma conspiradora que está zombando com sua pessoa, e Hérmia negava e continuava a perguntar o que aconteceu com Lisandro. A tensão entre os casais aumentava. Lisandro e Demétrio estavam prontos para duelar pelo amor de Helena, enquanto Hérmia estava prestes a atacá-la por insultá-la. Resultado da negligência ou engano de Puck. Puck confunde os amantes e faz com que os adormeça para que pudesse exprimir um sumo que reverteria seu olhar para o verdadeiro amor. Enquanto isso, Oberon iria reivindicar o menino e tirar o feitiço da Rainha das Fadas. Oberon entra no leito de Titânia junto com Puck, pede para ele que retire a mutação da cabeça de Novelo e que impeça todos os envolvidos na situação lembrar o que aconteceu naquela noite.
É aplicado o sumo contrário nos olhos de Titânia e ela acorda com uma breve lembrança do que aconteceu e se entende com seu amor ao Oberon. Teseu, Hipólita e Egeu encontram os amantes dormindo quando saíam para fazer o rito de Maio. Quando Novela acorda, se encontra com seus companheiros e fala de maravilhas que ele sonhou e termina os preparativos para se apresentarem no palácio. Quando chegam ao palácio, Teseu perguntou qual era a programação para essa noite quando escolheu a peça dos artesãos de Atenas. Os atores entraram e apresentaram a peça. Foram feitos diversos tipos de comentários da plateia durante a apresentação. Devido ao amadorismo da peça, as damas e os cavaleiros riam e desenharam do espetáculo. Ao fim da peça, Novelo perguntou ao duque se ele queria ouvir um epílogo ou uma dança bergamasca, e então Teseu escolheu a dança. Oberon e Titânia entram, pedem aos servos que toquem músicas enquanto eles